Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e neste vídeo nós vamos tratar de um assunto muito polêmico. O que fazer quando a despesa de pessoal está comprometendo o orçamento público? Vamos considerar esse assunto numa ideia um pouco mais ampla. O país está passando por algumas áreas de recessão, ou seja, redução da atividade econômica, o que leva, inevitavelmente, à redução na arrecadação de tributos. Caindo a arrecadação de tributos, o que vem acontecendo? Folhas de pagamento que estavam inchadas se tornaram grandes problemas na administração pública brasileira. Independente desse cenário, muitas vezes o gestor público acaba atendendo a uma ordem judicial por provocação do Ministério Público, encerrando contratos de terceirização de mão de obra em áreas que poderiam inclusive ser mantido se houvesse uma adequada defesa desse entendimento perante os órgãos judiciais. O fato é que, por vários motivos, o efetivo continua crescendo e o cidadão não está vendo aumento de qualidade no serviço público brasileiro. Pois muito bem, deixada essa polêmica de lado, nós precisamos agora enfrentar um assunto que é exatamente voltado a essa questão. O que fazer quando o limite da despesa de pessoal ultrapassa os limites definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal? Alguns gestores, secretários de Fazenda inclusive, vêm colocando que a lei exigiu o limite da despesa de pessoal, mas não deu instrumentos ao gestor. Isso não é verdade. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal definiu que nessas situações nós temos sim que adotar alguns remédios que podem ser amargos, podem inclusive contrariar interesses sindicais, mas, sobretudo, deve-se preservar os limites adequados e prudenciais, foram assim denominados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no gasto da despesa pública. Ninguém gosta de cortar despesa. Nem o cidadão gosta de cortar a sua despesa em casa, trocar às vezes o filho de colégio, né? Trocar de carro, reduzir a sua despesa. Mas nós temos que ter a consciência do gasto. E quando é gestor público, a consciência do gasto público. Vamos verificar como a Lei de Responsabilidade Fiscal definiu esses instrumentos. Acompanhe comigo agora a leitura na tela. Artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que, como nós sabemos, é a Lei Complementar 101. Artigo 23. Se a despesa total com pessoal do poder ou órgão referido no artigo 20 ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro, adotando-se, entre outros, as providências previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal. Vamos explicar por partes. Note a preocupação do legislador. Ele estabelece 2 quadrimestres para a redução da despesa, para que ela volte ao limite definido na Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 19. Mas impõe que no primeiro quadrimestre, pelo menos 1/3 tem que ser reduzido no primeiro quadrimestre. Nada de deixar o remédio amargo, a pílula, para o último dia dos 2 últimos quadrimestres. No primeiro quadrimestre, deverá ser reduzido 1/3 da despesa de pessoal, quando ultrapassou o limite. Vamos ver agora o parágrafo 1º desse dispositivo. No caso do inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 69 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções, como pela redução dos valores a eles atribuídos. Esse parágrafo 1º foi enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu que ele é inconstitucional segundo a interpretação que vem a ser adotado. Ou seja, eu posso sim reduzir cargos, eu posso reduzir funções, mas eu não posso reduzir o valor a ela atribuído. Porque o servidor público é protegido pela irredutibilidade de vencimentos. Ou seja, a administração pode dizer o seguinte: não precisamos mais vamos ter que extinguir uma categoria de médico. O médico da especialidade tal não será mais integrante do quadro. A iniciativa privada, o cidadão vai pagar esse próprio médico.
Vamos imaginar essa situação. Ela pode extinguir o cargo nessa especialidade, mas ela não pode estabelecer, olha, o diretor do hospital que ganhava R$ 2.000 por mês passa a ganhar só 1.500. Por quê? A função, tanto o valor da função como o valor do cargo, não podem ser atingidos, não podem ter o valor reduzido. Podem ser extintos, mas não podem ser reduzidos. Isso é uma mentalidade brasileira. Em outros países, no momento de crise, todos contribuem, inclusive com a questão da redução. Pergunte ao empregado na iniciativa privada, você prefere perder o emprego ou ter o salário reduzido em 10%? Todos eles vão dizer, prefiro ter o meu salário reduzido em 10% e ter um emprego. Mas no Brasil isso não pode ser feito. A CLT, categoricamente, e a Constituição Federal protegem o trabalhador em relação à irredutibilidade de vencimentos. Ou seja, com o temor de que o empresário utilizasse esse dispositivo indevidamente, ela acabou protegendo o trabalhador e muitas vezes não protegeu o emprego do trabalhador. No serviço público, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a mesma regra prevalece. A administração pode extinguir cargo, mas não pode reduzir o valor. Esse é o primeiro remédio amargo, mas temos outros que são muito mais fáceis de serem implantados na administração pública. Acompanhe comigo na tela agora. É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com a adequação dos vencimentos à nova carga horária. O que nós temos visto? Nós temos visto implantarem teletrabalho, produtividade em casa. Nós temos visto redução da jornada em momentos de greve, em dissídios coletivos, o que a lei de responsabilidade fiscal aqui permite. Ao invés de trabalhar 40 horas semanais, pode a administração estabelecer que durante 6 meses o trabalhador vai atingir a jornada semanal de 36 horas ou de 30 horas, com redução proporcional dos vencimentos. E pode, inclusive, fazer mais, exigir a manutenção da mesma produtividade. Por quê? Porque nós só falamos em redução e nós nunca nos preocupamos com a qualidade do gasto público. Nós temos que melhorar a qualidade do gasto público. E depois, quando voltarmos, extinguido esse prazo, aumentou a arrecadação, o país voltou a crescer, muito bem, volta-se a remuneração normal e a jornada normal de trabalho. Outra ideia que o legislador definiu como instrumento para a redução da despesa de pessoal. Parágrafo 3º. Não alcançada a redução no prazo estabelecido e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá receber transferências voluntárias, obter garantia, contratar operações de crédito. As restrições do parágrafo 3º aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de poder ou órgão referidos no artigo 20. Como a Constituição tratou o assunto? No artigo 69, definiu a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão as seguintes providências. Redução em pelo menos 20% da despesa com cargos em comissão e funções de confiança. Note o seguinte, foi permitido reduzir aqui o número de funções de confiança. O que nós temos assistido é um espetáculo de aplicação incorreta da norma. Olha, eu chego aqui ao chefe do protocolo e digo, estou extinguindo a sua função. Quem vai chefiar toda essa unidade aqui vai ter só 3 níveis de direção na administração pública, mas você continua sentado na mesma cadeira e dando ordem às outras pessoas. Não pode ser feito assim. Tem que ser feito um estudo de reestruturação administrativa. Ou seja, aquele que era chefe não vai ser mais chefe. Ele vai trabalhar em comum acordo com os demais. Agora, é natural sim que um chefe numa repartição pública diga, fulano, você cuida de tal atribuição, Beltrano, você cuida de tal atribuição, coordene esse pequeno grupo aqui. Nem sempre a coordenação tem que ser remunerada. O que não pode ser feito, e aí está errado, é dizer para um chefe, você recebia uma gratificação de R$ 3.000 ou de R$ 1.000 e você não vai mais receber a gratificação, mas continua sendo o chefe dos outros. Isso não pode, porque um chefe tem que ganhar mais do que seus subordinados. Ou deve ter uma retribuição diferenciada, embora nem sempre seja maior. Por exemplo, o chefe de um pesquisador, ele não precisa ser um pesquisador.
Ele pode ser um burocrata e pode o pesquisador ganhar até mais do que ele, mas ele tem a responsabilidade da chefia. Então você não pode tirar o chefe e dizer para ele, você não recebe mais, mas vai continuar chefiando. Vamos à próxima ideia. Inciso 2, exoneração dos servidores não estáveis. Parágrafo 4º. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional ou órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. Esse dispositivo, ele trata da necessidade do servidor público ter a sua consciência do todo. Ele não pode mais chegar na administração e dizer assim, o problema da receita não é meu, eu estou aqui no meu trabalho, eu sou estável e não tenho mais nenhum compromisso. Esse dispositivo assegura que, inclusive, o servidor estável pode sim perder o cargo. Pode ocorrer, em função de agravamento de uma crise econômica, de o Estado ter que optar por tarefas prioritárias. Por exemplo, dependendo do pensamento que você adote, entre os economistas mais famosos do mundo, Keynes e Hayek, há uma possibilidade do Estado definir a sua instituição, a sua estrutura salarial, a sua estrutura de cargos. O Estado mais protecionista, mais assistencialista, ou o Estado que cuida apenas da atividade essencial. Segurança e ponto. Segurança e justiça. Saúde e educação pode ser terceirizado ou não, dependendo da filosofia que adota cada Estado, filosofia política que cada Estado adota. O Estado assistencialista vai cuidar mais da assistência, a educação, a saúde. O Estado menos assistencialista cuida da função essencial, segurança, que não pode ser terceirizada, e a prestação jurisdicional. Pois muito bem, dependendo de um ou outro modelo, o servidor público, inclusive, pode ter a sua categoria totalmente extinta para a redução da despesa de pessoal. Nós esperamos, como brasileiros, que continuemos num Estado que cresça, que a produtividade sempre aumente. Mas não se pode afirmar que a lei de responsabilidade fiscal não deu os instrumentos para a redução da despesa de pessoal. Ela deu, são instrumentos amargos e tem amparo na Constituição Federal, segundo o entendimento já afirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Torcendo por um país melhor, eu encerro esse vídeo convidando você a curtir e comentar essa matéria. Lembre-se que esses vídeos são gratuitos e produzidos para melhorar o desempenho do servidor público brasileiro. Até o nosso próximo encontro.